informações para a questão da educação para o estado de Santa Catarina. Eu falo do início do ano letivo. Bom, se anos anteriores, todos os preparativos para o ano letivo já se começavam bem antes, mesmo antes do término do ano letivo do ano anterior, imagina agora quando temos uma questão a mais a ser analisada, a ser cuidada: a pandemia. O governo do estado de Santa Catarina já sinalizou o retorno às aulas, claro, dentro de uma série aí de cuidados, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesta manhã. E nada melhor para falar sobre o assunto que o coordenador regional de educação aqui de Canoinhas, que atende todo o Planalto Norte, Etiel Jacomel. Muito bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan. Muito bom dia, Thiago, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, bom dia, Porto União da Vitória, toda a região. Cada vez que venho a essa cidade é uma satisfação muito grande, principalmente poder falar um pouquinho sobre a educação e sobre o nosso retorno das aulas presenciais na rede estadual de educação. Etiel, quando a gente fala retorno às aulas, estamos ainda mediante esta pandemia do Covid-19, há esta divisão, até mesmo por parte dos pais. Uns apoiam o retorno às aulas, outros não vou enviar meu filho, mas para isso, uma série aí de restrições, de cuidados foram elaborados junto com a Secretaria de Estado da Saúde, e sobre esse assunto é de extrema importância a gente trazer todos os detalhes agora para os pais que têm seus filhos matriculados nas escolas estaduais aqui de Porto União, Olinópolis, Matos Costa, os demais municípios também de Santa Catarina, de como será feito esse retorno, esse início do ano letivo aqui no ano de 2021. Bom, a expectativa é bastante grande, né? Nós tivemos aí um tempo de preparação considerável, né? Procuramos buscar aí dar condições para que o nosso aluno possa frequentar as nossas escolas, baseado nas portarias que a saúde nos impõe. Eu sempre coloco isso com muita franqueza, com muita clareza, dizendo que hoje a autoridade que define todas essas situações é a Secretaria de Saúde. Muito bem. Atendendo essas portarias, nós estaremos retornando, então, no sistema presencial das aulas a partir do dia 18 de fevereiro. Então, nós estamos com as matrículas 3 e 4 de fevereiro com as matrículas online, todas elas feitas online, e o retorno, então, presencial dos nossos alunos a partir do dia 18 de fevereiro, com todas as condições necessárias de higiene, de cuidado e de segurança, para que as famílias possam, então, entregar o seu filho na escola e ter a tranquilidade de que estão bem cuidadas e protegidas nesse momento de pandemia. Bom, das normativas, certamente, o uso obrigatório da máscara, o álcool em gel aí logo na entrada, esses são itens obrigatórios, assim como já é em qualquer estabelecimento que a gente frequenta. Mas a escola, por exemplo, o espaço físico dela não mudou de um ano para o outro, continua o mesmo. Como será feito para a questão, para respeitar até o chamado distanciamento que tem que haver entre as carteiras? Muito bem, nós então criamos 3 modelos, vamos adotar 3 modelos de funcionamento do nosso retorno nas aulas. O primeiro dele é o 100% presencial. O que acontece com o 100% presencial? Na nossa região, o nosso levantamento já inviabiliza isso. As nossas escolas não teriam condições de trabalhar com 100% presencial. Primeiro, devido à matriz de risco, né? Segundo, a questão do espaço físico mesmo e a estrutura que a escola oferece. Esse é o primeiro modelo. Em algumas regiões nós teremos possibilidade de ter. Não é o caso da nossa situação, da nossa regional de Canoinhas. O segundo modelo, que é o que maciçamente deve ser utilizado pelo nosso levantamento prévio, é aquele sistema tempo casa, tempo escola. Como é que vai funcionar isso para falar de uma forma mais clara? Eu tenho um primeiro ano do ensino médio, por exemplo, que tenho lá 30 alunos. Essa turma vai ser dividida em turma A e B. Então a turma A, desse grupo de alunos, vai frequentar a escola na primeira semana, ele vai estar no tempo escola, recebendo aula presencial, com a metade dos alunos na sala de aula, devido ao distanciamento, para poder ter condições físicas de atender esse aluno. Esses alunos vão receber aula normal e na segunda semana eles terão então o tempo casa, onde eles estarão trabalhando os conteúdos recebidos durante esse período presencial, além do trabalho que será
feito pelo professor no sistema remoto, ou impresso, ou nas plataformas utilizadas pela Secretaria de Educação. Aí ocorre o revezamento. Na segunda semana, a equipe B vem para o presencial, equipe A para o tempo escola, e assim sucessivamente. Então, para as famílias, a partir do momento que se tem esse cronograma, não vai ser muito difícil administrar isso. Nós, enquanto escola, teremos uma certa dificuldade, mas é um desafio a mais, né? Para a questão de horário, de acertar aí com os professores, a grade de horário e tudo. Mas para o nosso aluno, para as famílias, esse segundo modelo, nós entendemos que seja o ideal para o funcionamento nesse momento. E nós teremos ainda, Tiago, o terceiro modelo, que é aquele modelo 100% remoto. Qual é o público-alvo? Aquele aluno que tem alguma necessidade especial, que tem alguma dificuldade de frequentar a escola por uma questão de comorbidade, alguma situação nesse sentido. E também, vale frisar aqui, aquele aluno em que a família optar pelo remoto. Respeito total à decisão da família, do responsável. Não vai se impor nenhum modelo. O pai não sente confiança nesse momento para que possa retornar presencial, ele pode optar por isso. Ele vai na escola, assina um termo de responsabilidade e, nesse período, o seu filho vai ficar no remoto. Mas eu quero fazer aqui um apelo aos pais, aquele que ainda tem dúvida, que acha que é impossível que o seu filho vá para a escola, vá até a escola do seu filho, vai verificar a condição que a escola está oferecendo, se tem segurança, se há possibilidade de que tenha o estudo presencial. Caso ele ainda se mantenha com a opinião de que não, meu filho não vai no presencial, é um direito dele, a Secretaria de Educação vai respeitar esse direito e esse aluno vai ter aula então no sistema totalmente remoto. Quanto à questão dos conteúdos, por exemplo, para o pai que optar nesse primeiro momento de não enviar o seu filho para a escola, a gente sabe que em sala de aula com o professor, o aluno muitas vezes tem aquela dúvida de última hora, ele questionou o professor e a dúvida logo é sanada. Mas para quem está em casa, tendo ali o conteúdo online, haverá uma possível diferença entre a aprendizagem do aluno? Ou seja, ele pode ter mais dificuldades, encontrar mais dificuldades em casa do que tivesse na questão presencial? Bom, nós temos uma convicção clara de que nada substitui o presencial. Nós temos essa convicção muito clara, né? Quanto ao seu questionamento, ele é muito relativo aonde vai atingir. Então, vamos falar aqui de uma família toda ela estruturada, aonde o pai e a mãe têm condições, têm conhecimento e podem acompanhar o seu filho. Esse apoderamento do conhecimento será com certeza tanto quanto ao presencial. Porém, não é uma realidade de toda a nossa comunidade escolar. Então, naquela família onde não há esse comprometimento ou essa condição mesmo dos pais em acompanhar o ensinamento que o seu filho está recebendo, nós tememos aí para que tenha uma certa dificuldade para que o aluno possa se apoderar de todo o conhecimento levado pelo professor. O pai que assinar o termo lá, no começo não tenho essa segurança sanitária, não quero enviar o meu filho, mas no decorrer das semanas, ele literalmente vê que a situação, os casos vão se diminuindo, agora com a chegada da vacina isso deve acontecer, ele cria aquela segurança sanitária, ele pode mudar de ideia a qualquer momento ou tem que esperar um certo período para fazer essa mudança, essa transição entre o ensino remoto para o presencial? Não, ele pode, a qualquer momento, ele pode mudar a sua opinião com relação a isso. Tanto para um lado quanto para o outro, né? Só para se ter uma ideia, Tiago, essa autorização que ele vai assinar, ela tem validade de 15 dias. Porque ela é muito flutuante isso, né? Nós podemos ter um agravamento da situação, como não. Como podemos ter um afrouxamento da situação, ou a matriz de risco pode mudar de uma hora para outra, de uma semana para outra, né? Então o pai tem essa liberdade também de procurar a sua escola, né? Procurar a escola do seu filho e dizer, olha, eu gostaria que o meu filho, a partir de agora, viesse para o presencial. Pode ser feito isso? Pode ser feito, não tem problema nenhum. Nós vamos enturmar esse aluno, né? Ele vai fazer parte de uma turma, caso haja necessidade que tenhamos mais turmas, não teremos problema nenhum, né?
e o aluno vai então poder retornar. Porque o que é importante, Tiago, falar também, é que aquele aluno, eu vou dar um exemplo aqui, aquele aluno do Cid Gonzaga, por exemplo, que ele optar pela situação remota, ele não vai deixar de ser aluno do Cid Gonzaga, ele vai continuar sendo aluno do Cid Gonzaga, porém, ele vai ser atendido por um núcleo. Não necessariamente será um professor do Cid Gonzaga que estará trabalhando com ele, dando aula para ele, porque nós montaremos turmas com os alunos da região. Então pode acontecer que nós tenhamos 5 alunos do Cid Gonzaga, 6 alunos do Antônio Gonzaga, 3 alunos lá do Horácio Nunes de Iriniópolis, pode acontecer todos esses alunos numa turma só. E esse professor então que vai dar aula remota, ele vai participar de um núcleo. Então ele poderá estar dando aula de Canoinhas. Como é remoto, né, ele vai poder estar dando aula de Canoinhas, ou daqui de Porto União para Canoinhas também. Nós vamos buscar esse professor. Porque vai aqui uma colocação muito clara, Tiago, no que diz respeito, a gente fala muito do aluno e é o nosso foco principal, mas nós temos uma preocupação muito grande também com o profissional da educação. Nós temos que ter essa preocupação. Então a escola tem que dar condições a esse profissional. E nós temos algumas situações de alguns profissionais que não têm condições de retornar no presencial. Estão incluídos nos grupos de riscos, têm alguma dificuldade devido à pandemia. Então, esse professor, nós vamos procurar deslocar ele para os núcleos. Então, pode acontecer, como eu falei anteriormente, que o professor de Porto União esteja dando aula para alunos de Canoinhas ou de Major Vieira, que fazem parte da nossa regional aqui. Vai depender tudo de como e quantos serão os alunos que farão parte do ensino remoto nesse momento. Aí, assim, nós vamos montar as equipes. Então, o trabalho é muito grande em prol do aluno, mas também é uma preocupação muito grande desse profissional de educação que se desdobrou durante o ano de 2020, e nós já estamos cobrando aí uma tarifa muito alta deles agora já para 2021, para que a gente possa começar aí de uma forma presencial, mas com toda a segurança necessária. Você falando na questão do profissional de educação, o professor, a partir do momento que ele passou no concurso público, foi contratado para dar um número X de horas-aulas por um salário X de igual modo. Mas por estarmos numa pandemia, agora ele tem que dar aula presencial e também preparar o material de aula remota. Como que fica essa carga horária desse professor? O professor vai ocupar a mesma carga horária. Não haverá acúmulo de função para o professor, porque ele estará trabalhando com o seu aluno no horário escola, né, presencial, e ele vai poder transferir a sua matéria no mesmo momento que ele está presencial, ou se ele optar por depois incluir alguma matéria nas plataformas, né? Essa é a nossa preocupação. Vamos voltar lá atrás, né, Tiago? No meu período de aula, né, vamos usar um termo daquela época, né? Ele vai dar a lição de casa. Então, no momento presencial, ele vai passar atividades para o seu aluno e depois ele vai cobrar isso no outro momento presencial. Porém, se ele optar para que possa postar esse trabalho depois, num segundo momento, numa das plataformas, ele poderá fazê-lo, sem que com isso ele prejudique também a sua carga horária. Vamos respeitar a sua carga horária de trabalho, isso é importantíssimo a gente falar nisso. Ele tem o seu momento de planejamento, nós vamos respeitar a hora, a atividade do professor sem nenhum problema nenhum. Vai ser feito ter muito cuidado com isso. Não vamos sobrecarregar o professor que já está sobrecarregado e já esteve durante esse 2020 aí, muito sobrecarregado, sem horário para trabalhar, trabalhando de manhã, de tarde e de noite. A gente vai procurar deixar o mais normal possível nesse período de retorno para que a gente consiga dar melhores condições de trabalho ao nosso profissional. Então, como a gente está aí mediante uma pandemia, tem que se trabalhar todos os cenários possíveis, né? Vamos aqui ilustrar uma situação. Caso um aluno apresente dentro da família dele uma pessoa que dê um resultado positivo para a Covid, como que será feita essa questão? Só o aluno vai permanecer ali na quarentena? Ou então, como ele teve contato com os colegas de classe, a sala toda? Como vai ficar essa questão caso tenha um caso positivo, seja do aluno ou dentro da família dele? Essa preocupação ela foi antecipada, né? Por isso é que todas as escolas fizeram o Plancom. Todas elas têm um plano de contingência. Então, em cada situação está lá no plano da escola qual é a atitude que deve ser tomada. O aluno apresentou algum tipo de situação dentro da sala de aula.
Não, ele apresentou na sua residência só, não chegou a estar na sala de aula. Tudo isso está previsto no Plancom de cada escola. O profissional da escola apresentou uma situação de infecção pelo vírus. O que acontece? Esse profissional, ele teve contato com a escola? Teve. Então é um procedimento, está lá no Plancom. Não, ele não teve contato com a escola, então ele já vai ser somente isolado, não retorna para a escola. Então, por isso a preocupação de que se fizesse esse planejamento antecipado. Esse plano foi feito por todas as escolas, nós tínhamos um comitê municipal que administrou tudo isso, depois nós tínhamos um comitê regional que administrou tudo isso, aprovando todos os plancons, né, que nós chamamos, plano de contingência, que não é só para a Covid, é para outras sérias situações também que possam advir, tomara que não aconteça, né? Então é importante isso. Lógico que esse documento, ele fica aberto a alterações necessárias no decorrer da situação. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a questão do público. Quando o Plancom foi feito, nós tínhamos um público de trabalho de 100 alunos na escola. Agora nós teremos com as matrículas e etc., nós teremos aí 150 alunos. Então nós temos que rever o Plancom na questão do público. A mesma coisa em relação ao professor. Vamos supor lá que uma escola teve uma dificuldade e desde que foi feito o Plancom até agora, ela perdeu 3 salas de aula lá por infiltração de água. Vamos imaginar alguma situação aí que possa ter ocorrido. Então essa escola já não dispõe mais de 20 salas de aula. Ela hoje está com 17 salas de aula. Então o Plancom vai poder ser alterado dentro dessa condição e as medidas serem tomadas assim. Então essa preocupação é muito válida sua e também dos pais, né? O que vai acontecer quando um aluno, se houver qualquer tipo de contato com o vírus, né, que tem que ser afastado. Tudo isso já está previsto nesse plano de contingência. Bom, também tem aqui a questão do transporte escolar. Sabemos que é uma parceria entre o governo do estado e os municípios, que muitas vezes acabam fazendo essa situação do transporte. Os municípios eles têm autonomia para a sua rede municipal de ensino. Porto União, por exemplo, sei que as aulas já iniciam já na próxima semana, também no mesmo método, presencial e no sistema híbrido. Mas se houver algum município a nível de estado de Santa Catarina, aqui, puxando para a nossa região no Planalto Catarinense, que não retorna às aulas, como fica o transporte escolar, principalmente para aqueles alunos que moram no interior? Bom, então é assim, Tiago, o transporte escolar ele é gerido pelo município. Nosso caso aqui da nossa região, todos os nossos municípios aqui são geridos pela prefeitura do município. Existe um acordo entre a associação dos municípios para que atendam o governo do estado. O que acontece? O estado paga pelo transporte dos seus alunos por quilometragem. Eu tenho 10 alunos, quilometragem X, o valor é repassado para a prefeitura. A prefeitura tem autonomia de fazer ou não. Então, tanto a prefeitura pode dizer, não, nós não vamos começar no sistema presencial, ou a prefeitura pode dizer, não, eu não tenho interesse em firmar esse acordo com o Estado. Aí a responsabilidade é do Estado. Nós faremos esse transporte. Nós iremos em busca do transporte para esses alunos. A princípio, em toda a nossa região, não tivemos nenhuma situação assim atípica, onde a prefeitura ou se recusa ou não vai ter o presencial. A princípio, na nossa região, as 6 cidades, tudo certo, vai ter. Ainda não sentamos com a Secretaria de Educação do município e com o setor de transporte para acertar os detalhes, aquele detalhe que vai mudar a rota, que vai mudar, os valores serão alterados, né? Existe um acordo a nível de estado e a Associação dos Municípios, né? Mas tudo isso está sendo trabalhado. Só que nós só podemos fazer isso depois das matrículas. Terminar as matrículas, nós sabemos quantos alunos terão o direito de transporte escolar para que a gente possa fazer. E como esses alunos virão? Porque se nós tivermos aí uma quantidade muito grande de alunos que vão partir para o remoto, vai diminuir o número de alunos transportados. E vice-versa. Se for ao contrário, nós teremos um número maior de alunos transportados. É bastante importante falar sobre o transporte escolar aqui em Porto União, porque existe uma legislação que diz que o aluno terá direito ao transporte escolar desde que ele atenda alguns requisitos. E alguns requisitos chama-se zoneamento. Este é o principal, zoneamento. Então vamos lá para o exemplo, né? Vamos pegar o Nilo.
Nilo Peçanha, escola Nilo Peçanha. O meu filho vai estudar no Nilo Peçanha, é a escola mais próxima da casa dele e ele precisa de transporte escolar, sem nenhum problema. A direção da escola vai nos enviar o nome desse aluno e nós vamos pagar o transporte. Porém, se o aluno está próximo do Nilo Peçanha e quer estudar no Balduino Cardoso, ou no Cid Gonzaga, ou em outra escola, ele pode estudar em outra escola? Pode, desde que haja vaga. Então ele vai lá na escola que ele quer estudar. Olha, eu gostaria que o meu filho estudasse na escola tal. Ele vai lá na escola, tem vaga para o meu filho? Tem vaga. Não tem problema nenhum, vai ter, sobrou vaga ali, do zoneamento ali, beleza, ótimo. Porém, lembrando que ele não terá o transporte escolar gratuito. Essa é a regra, é lei, não estamos inventando isso. Então o pai optou pelo filho estudar na escola que ele quer, é um direito da família desde que haja vaga. Porém, ele não tem direito ao transporte gratuito. Aí a família é responsável pelo transporte desse aluno. Eu gostaria de chamar muito a atenção dos pais, porque nós estamos fazendo matrícula hoje, dia 3 e dia 4. Na hora de fazer a matrícula, veja, escolha a escola do seu filho, que se você precisar de transporte, ele terá direito ou não. Se tiver uma escola mais próxima, ele não terá direito ao transporte gratuito. Fica por conta da família fazer o transporte do seu filho até a escola. Excelente. Bom, nesse período de matrícula estão sendo feitos também através de plataformas online para evitar até aglomerações, mas voltando aí a usar um exemplo do interior, onde o acesso à internet ele é um pouco mais complicado, as escolas elas também estão fazendo um atendimento presencial para esses pais que não têm esse acesso à internet? Sim, todas as nossas escolas estão funcionando normalmente. Nossas escolas estão funcionando. O pai precisou de alguma informação, a família precisou, as nossas escolas estão atendendo. Especificamente no dia da matrícula, nos dias que vão ser destinados para a matrícula, nós estaremos com uma equipe na unidade escolar, na escola do seu filho, para auxiliar. Eu não tenho condições, a minha internet não tem uma boa qualidade, ou não tenho internet, ou não tenho uma habilidade maior para lidar com a questão da internet ou da informática, ele vai procurar a sua escola, vai conversar com a direção da escola, teremos um ambiente próprio para isso, com os cuidados de segurança, para que ele possa fazer a matrícula do seu filho lá na escola mesmo, auxiliado inclusive pelos nossos servidores. Essa é a nossa intenção de atender a todos dessa maneira. Por isso que é importante que o pai vá na escola, converse com o diretor, veja como é que vai ser feito, para que ele possa ser atendido. Então, ele precisou fazer a matrícula, ele não tem condições, ele vai na escola, a escola vai atendê-lo. Tem também um momento importante, é claro, a gente sabe que a realidade financeira de muitas famílias, alguns alunos fazem a sua alimentação principal na escola, através da merenda. Haverá algum tipo de alteração quanto à merenda escolar, até porque, né, a gente sabe que é uma parceria importante com a agricultura, né, os alimentos adquiridos junto ao homem do campo, ali levando alimentação saudável e também levando renda para os agricultores. Quanto à alimentação, a merenda escolar, teve alguma mudança? Não, a alimentação escolar ela vai mudar o método de servir esse alimento para o aluno na escola, tendo em vista as portarias que cuidam dessa situação, principalmente por causa da pandemia. Porém, não vai mudar. Nós teremos ali o fornecimento da alimentação escolar para o aluno presencial e não. Quando ele não estiver na escola, ele também vai receber o alimento, nós estaremos entregando kits para aquele aluno que esteja no remoto. Então, nenhum aluno vai deixar de receber o alimento porque ele não está presencial na escola naquele momento. Excelente. Bom, acredito que essas sejam as principais dúvidas, mas por gentileza, Etel, se tiver mais alguma colocação a ser feita nesse momento então importante do início do ano letivo para 2021, fica à vontade. E qual a mensagem também que deixaria aos pais aqui do Planalto Norte Catarinense nesse momento que ainda estamos vivendo da pandemia, mas que também não podemos deixar a educação de lado? Primeiro, muita confiança, né? A gente tem que ter essa confiança de que as coisas realmente têm que mudar para melhor. Então, esse reforço nosso, é importante que o nosso aluno esteja em contato com os demais alunos, a socialização é extremamente importante para o jovem. Se o pai não se sente seguro, vá na escola, conheça a situação que a escola está oferecendo, tire por si mesmo, não escute o que as outras pessoas falam.
Eu quero ver a minha escola como é que ela está. Faça isso, nós estaremos recebendo a todos. E eu gostaria de deixar aqui a minha mensagem de confiança, que nós teremos muito em breve essa situação terminada, com a vacinação, com o controle dessa pandemia toda, para que nós tenhamos essa nova normalidade, recebendo a todos nas nossas escolas, porque é a nossa função principal, é atender o nosso aluno, dar condições do nosso profissional trabalhar e ter uma educação muito melhor. Volto a usar minha frase que eu sempre uso. País, estado e município melhora com a melhora da educação. Se não der certo, tenta novamente através da educação. E se aí mesmo não dá certo, na terceira vez você apela para a educação. É educação, educação, educação que vai fazer com que nós tenhamos aí uma condição melhor de vida para a nossa sociedade. Então essas são as informações aqui para o Planatório Catarinense, através do coordenador que cuida de toda essa questão educacional aqui para os nossos municípios. Etel, quero muito agradecer a sua participação aqui para as informações da Jovem Pan. Nossos microfones sempre à disposição em prol, é claro, da educação. Obrigado. Muito obrigado. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.